Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Carolina. É um prazer, doutora. É um prazer, é todo meu, Léo. Obrigada a vocês pelo convite. Vai ser uma honra conversar um pouquinho e compartilhar com vocês. Com certeza temos muita coisa ali para conversar, doutora. Mas antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, por que você decidiu seguir a sua especialização. Na verdade, eu hoje tenho convicção de que eu escolhi assim ser médica por vocação, né? Então acho que meu propósito de vida sempre foi cuidar e eu amo assim o que eu faço, né? E na faculdade de medicina eu resolvi porque eu sempre me incomodava nas especialidades ou mesmo na clínica médica da gente dividir os pacientes e cada hora um aparelho, cada hora é uma coisa. E eu conseguia olhar, eu sempre olhava o paciente como um todo e queria entender todo o processo do adoecimento. E na geriatria a gente aborda tudo isso, a gente junta, a gente cuida do paciente como um todo. Outra questão, eu gosto muito de idosos, tive uma relação muito forte com os meus avós, enfim, acho que naturalmente eu fui para a área de geriatria e em seguida eu fiz cuidados paliativos. Bacana. E o que te motiva hoje, doutora? Está no dia a dia ali, né, junto com os idosos? Tem algo específico que você vê que faz você voltar todos os dias? Acho que é isso que eu falei, assim, para mim é uma honra cuidar, entende? Eu acho que eu aprendo diariamente com as pessoas, eu aprendo com os pacientes idosos, e a gente não cuida da doença, a gente cuida do paciente, a gente cuida de uma pessoa que tem uma história de vida, e isso é muito rico, né? Então, o vínculo que a gente tem com o paciente e com a família ao longo do processo. E é maravilhoso você poder cuidar desde o começo, então, quando se faz um diagnóstico ou quando se começa a acompanhar, até o paciente chegar no final da vida, e assim, respeitando sempre a história do paciente, respeitando os desejos e proporcionando todo o conforto, a dignidade que ele merece. Então, isso para mim é muito valioso. Com certeza. E aí, doutora, sempre surge aquela pergunta: quando eu devo procurar uma geriatra? É, com 80, com 40, com 20, com 60 anos? Qual que é a idade certa, se é que tem uma idade certa? Nem tão lá, nem tão cá, né? Vamos lá. Eu digo que a gente deve procurar quando a gente começa a perceber que a gente está envelhecendo. E que isso normalmente começa aos 40 ou um pouquinho mais. Apesar de existir um preconceito mesmo com a geriatria, com as pessoas, não quero ir na geriatra, eu não sou idoso, eu não sou. Mas eu penso que a prevenção, a promoção de saúde e a prevenção de doenças é sempre o melhor caminho. Então, quanto mais cedo a gente começa, melhor. E hoje eu tenho pacientes, meu paciente mais novo atualmente tem 46 e o meu mais idoso tem 103 atualmente. 103. Então, é isso, não tem uma. Agora, em cada momento, a gente vai dar prioridade a algumas questões. Então, quando ele é mais jovem, a gente vai fazer prevenção e promoção, a gente vai cuidar das doenças ao longo do processo e no final da vida a gente vai proporcionar todo o cuidado que ele merece para ter um final de vida com qualidade. Então, depende. Mas eu acho que é quando a gente percebe que normalmente é a partir dos 40 quando você perceber. E se percebe quais são esses sinais, doutora, que o pessoal tem que ficar de olho? Vamos lá, tem as alterações fisiológicas que a gente fala do envelhecimento, que são coisas que vão acontecer com todos nós e que não significam doença, né? Então, o nosso pico de massa óssea e muscular é normalmente aos 35 anos. A partir dos 40, a gente começa a perder massa óssea e muscular todos os dias. Tanto que a gente diz que está sempre na contramão já e já precisa fazer para não perder e para manter, né? Outras coisas, a função renal. Então, a função renal nossa, a gente começa a perder a taxa de filtração glomerular conforme vão passando os anos. A nossa questão cardiopulmonar. Então, a nossa capacidade cardiopulmonar também vai diminuindo se a gente não fizer exercício cardiorrespiratório junto com atividade resistida. A nossa questão cognitiva. Então, uma coisa importante, não é
normal, e é importante a gente dizer isso, ficar esquecido com o envelhecimento, ou piorar, ou ter demência, ou demência senil. Isso é um termo, inclusive, que não existe na geriatria. Mas é comum a gente diminuir a velocidade do processamento. Então, a gente vai diminuir a capacidade de aprender. A capacidade não, vai ter uma lentificação no processo de aprendizado, mas não necessariamente é normal você ter demência. Tanto que tem pacientes com 90 que têm a cognição completamente normal. Outra coisa, o sono. É muito comum os pacientes falarem que dormem pior com o envelhecimento. De fato, o que é fisiológico e o que é normal com o envelhecimento é a gente diminuir o número de horas de sono. Mas não é esperado e não é normal que se perca a qualidade do sono. Então, a gente não vai dormir depois de uma idade 8, 9 horas consecutivas como quando a gente tem 20, 30. Mas é para a gente dormir pelo menos 5 horas e meia, 6, 6 e meia, com qualidade. Muitas pessoas acham que geriatra é só para quando tem uma idade ali mais avançada, às vezes no estado mais paliativo, mas não é bem assim. Eu queria entender por que quanto antes procurar é melhor, doutora. Como eu já falei, porque quanto mais, sempre a prevenção é o melhor caminho. Então, a gente sabe que as doenças tendem a aparecer conforme os anos passam, e as pessoas, hoje em dia, quais são as principais causas de morte num grande idoso ou num idoso? São as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, então AVC, infarto, as doenças neoplásicas, então câncer, todos os tipos de câncer, e as doenças crônicas, enfim, então insuficiência renal, insuficiência cardíaca, doenças que o paciente ao longo da vida foi acumulando e teve essas consequências devido às doenças. Por exemplo, uma hipertensão não tratada, um diabetes não tratado, com as suas complicações. Então, se a gente previne e a gente antecipa, a gente chega com 80 praticamente sem doença. O problema é que a cultura atual, graças a Deus, mudou e as pessoas estão tendo essa consciência e estão voltando a se cuidar e entendendo que é muito importante a prevenção. Mas a maioria, por exemplo, dos idosos que eu tenho no consultório hoje de 75, 85, são pacientes que não fizeram propriamente adequadamente, eu digo, essa prevenção e promoção de saúde. Então, eles têm consequências de doenças não tratadas ou subtratadas ao longo da vida. Então, assim, depressões não tratadas, sono ruim, um hábito de vida ruim, que quando eles têm 80, eles têm as consequências. Agora, quando a gente previne, a gente sabe que ele vai chegar com 80 muito bem. E outra coisa que eu acrescento, assim, o quanto é necessário, entende? Porque eu digo que envelhecer hoje, ainda mais no Brasil, com qualidade, não é luxo, é uma necessidade. Pensando na transição demográfica, pensando que em 2030 a gente vai ter mais idosos, mais pessoas com mais de 60 anos, do que pessoas até 15 anos, 14 anos. Então, isso é muito sério. Então, não é nem uma questão de saúde pública, é uma questão de conscientização de que é necessário a gente se cuidar para a gente envelhecer bem, mesmo porque vai ter um momento que não vai ter quem cuide de quem. Né? Não vai ter, as pessoas têm menos filhos, então a gente tem uma obrigação, eu digo, de envelhecer bem para evitar essas doenças crônicas e precisar de menos cuidado, porque é inevitável a gente precisar de cuidado, mesmo estando sem doenças em algum momento da nossa vida. Com certeza. E aí, doutora, pensando em prevenção, né, como você mesma disse, quais são os hábitos que você recomenda ali para todo mundo que quer envelhecer bem? Assim, existe um trio, assim, né, uma tríade que eu falo que é fundamental para todo mundo, que é sono, dieta e movimento. Então, assim, o sono é muito importante para tudo. Então, para a gente consolidar a memória, para a gente controlar o peso e para a gente também na ajuda de perda de peso, para a gente melhorar e cuidar em associação com tratamento de saúde mental. Então, assim, o sono regula a nossa vida, né? Então, ter um sono de qualidade é muito importante.
Outra coisa é movimento, que é atividade física. Então, a atividade física, de novo, não é luxo, é uma necessidade e ela deve entrar. Eu digo que dos três talvez seja o mais importante. Se é que tem mais, acho que não. Mas, assim, é muito fundamental a gente colocar ela na rotina da nossa vida, né? E qual delas? Todas são importantes, mas se tiver que escolher uma, a partir dos 40 anos, é a atividade física resistida, ou seja, musculação, pilates com peso e que a gente aumente esta carga ao longo do tempo. Então, não adianta a gente fazer e manter sempre o mesmo, porque, como eu disse lá atrás, a gente está perdendo massa magra e a gente vai perder a massa magra e a massa óssea. Então, a gente sempre tem que aumentar. Do mesmo jeito, a atividade aeróbica. Então, a gente deve fazer para melhorar a nossa capacidade cardiopulmonar e para a gente sempre aumentar a frequência. Então, não adianta você fazer sempre numa mesma frequência e não cansar. Então, a gente tem que fazer de maneira que a gente aumente a nossa frequência, que a gente consiga conversar, mas que a gente não consiga cantar uma música enquanto faz a atividade. Então, você tem realmente que aumentar a sua frequência. E o terceiro pilar é a alimentação. Então, a alimentação a gente está mais do que estudado e mais do que claro da importância da alimentação ser o mais saudável possível. Eu digo que a gente deve comer o que vem de Deus, o que é da natureza. Então, o que vem da terra, o que é real. Então, assim, uma alimentação com mais legumes e mais verduras. Inclusive, a proteína é super importante, mas a gente sabe que a proteína animal também há controvérsias assim, do quanto ela é benéfica em excesso. E é um problema, porque a gente fala para o idoso, precisa comer proteína, precisa comer, porque precisa mesmo. E a nossa necessidade de proteína aumenta com a idade, para a gente poder, com a proteína, fazer o músculo junto com a atividade física. Então, assim... É um desafio para a gente, porque a gente precisa, mas também ela, em excesso, não é boa. Mas a gente tem outras fontes de proteína que a gente pode suprir. E até tem um estudo, acho que muitas pessoas conhecem, enfim, vale a pena assistir o documentário das Blue Zones, né, que são 5 lugares no mundo que as pessoas são mais longevas e viveram com muita qualidade de vida, até mais de 90, centenários. E o que esses lugares têm em comum? Essas 3 coisas que a gente falou, né? Então, uma dieta muito mais equilibrada, com mais a dieta do Mediterrâneo, que eu não digo que é só a dieta, é o estilo de vida do Mediterrâneo, que é diferente a gente ter isso aqui no Brasil. Mas a gente pode adaptar, né? Outra coisa, do movimento. Não necessariamente eles vão à academia e eles vão fazer musculação. Mas eles têm uma vida ativa, então eles andam, eles fazem as coisas juntos, eles são pessoas ativas. Aqui as pessoas vão de carro para qualquer lugar, enfim, então assim, a gente ter uma vida mais ativa é fundamental. Da alimentação deles, outra coisa, tem aquilo de comer até antes de você estar completamente satisfeito. Então aqui a gente come. Então o ideal, se a gente comer, não estou satisfeito ainda, mas eu vou parar de comer. Isso também é uma coisa que eles têm em comum. E outras coisas que eles têm em comum, que é muito importante para a gente entender a longevidade, são questões do pertencimento. Então, são pessoas que se sentem pertencendo a um grupo e que têm um propósito muito bem claro, muito estabelecido. Então, ter um propósito de vida, ter um porquê de estar vivo, um porquê viver, faz a gente viver melhor e com muito mais qualidade. Uhum. Com certeza, doutora. E aí, você até tocou um pouquinho ali na próxima pergunta que eu ia trazer, sobre o Brasil estar envelhecendo, né? Provavelmente ali até 2030 teremos essa pirâmide invertida, né? Cada vez maior, né? E aí, doutora, surge aquela pergunta, como que eu vou envelhecer bem? Né? Porque eu gosto de fazer, sempre que vem uma geriatra aqui, eu faço uma pergunta de quanto tempo você acha que nós vamos viver? Será que vamos passar dos 100 anos de uma maneira geral? A expectativa de vida média hoje é entre 70 e 80, quer dizer, o censo diz 70 e pouco, mas o que eu vejo na prática é mais a média dos pacientes que eu atendo. Mas o Brasil, a gente sabe, é muito heterogêneo, enfim, então depende da região, da classe social, de várias questões.
Mas com os hábitos de vida saudáveis que as pessoas estão tendo mais, a tendência é as pessoas viverem mais, né? Tanto que a gente vê cada vez mais longevos e 90 e centenários. Mas o que eu quero dizer e chamar atenção é que não importa, eu não quero ver a idade em si. A idade diz muito pouco, ainda mais para nós geriatras. O que me importa, mais do que quantos anos o paciente tem, é a funcionalidade desse paciente. Então, eu quero que o paciente esteja bem. Não adianta a gente querer que as pessoas vivam 100 anos, 90 anos, mas é uma pessoa que está dependente e acamada e cheia de comorbidades, né? Então, eu acho que a gente quer que a pessoa esteja funcional, que a pessoa esteja ativa, que a pessoa esteja bem e esteja com vida. Porque eu digo com vida é querendo viver, com propósito, com alegria. Isso é muito importante. Não a gente viver 90, 100, enfim. Eu mesma, não sei se quero muito mais que 90. Eu acho porque acontecem alterações fisiológicas mesmo sem doença, né? Eu fiz uma vez uma experiência. Eu compartilho isso, às vezes, com pacientes no consultório. Num congresso, eu simulei como se eu tivesse 80 anos, sem doença, ter 80 anos. E colocaram um macacão em mim, um peso nas minhas pernas, um suspensório que eu fiquei um pouco curvada, com uma cifose, que isso acontece também nos idosos. E colocaram um óculos, um tampão no meu ouvido e me deram uma bengala. Falou, pode andar. E eu fui. E eu senti na pele, por alguns minutos, a sensação de se ter 80 anos, mesmo sem doença. E é muito desafiador, porque eu senti pela primeira vez, e eu falo isso, eles falam para mim, eu sinto uma zoeira na cabeça. Que, assim, é uma zoeira. Você escuta a pessoa conversando, mas você escuta os outros sons, você fica meio atrapalhado. É ruim, é muito ruim. A profundidade, eu perdi a profundidade, a minha perna é muito pesada. Então, assim, são coisas que vão acontecer com 80, mesmo sem doença. A perna pesada, porque a nossa constituição corporal muda muito, especialmente depois dos 70. Então, a gente vai ganhando massa gorda e vai perdendo massa magra. Então, a gente fica mais pesado e com mais dificuldade para locomoção. Então, é desafiador por si ter 80 a mais. Com doenças é muito mais. Então, eu quero que a gente envelheça com saúde, se tiver doenças que a gente controle, mas que a gente esteja funcional. Não quero que a gente viva muitos e muitos anos se a gente não tiver qualidade de vida. Com certeza. E aí, doutora, você trouxe a sua visão ali que é muito bacana, que envelhecer bem não é luxo, né? Não é. E aí eu queria entender de fato ali como que você chegou nessa conclusão, assim, porque aqui a maioria dos brasileiros aqui pensam, não, mas chegando lá, se eu estiver na cama, se deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E gosta bastante de seguir esse lema, né? E aí, às vezes acabam abusando de álcool, abusando de comidas hiperpalatáveis, não se cuidando bem, não fazendo exames rotineiros para ver como que eles estão, né? Como que o corpo está, né? E, consequentemente, a velhice acaba sendo algo ruim ali para ele, né? Uma experiência que não vai ser tão ativa igual a gente está falando aí com esses hábitos, né? Queria que você trouxesse essa visão, então, até para o pessoal mudar essa mente. De novo, assim, não é luxo, porque não vai ter quem cuide de todos nós, porque a gente já não tem cuidadores hoje o suficiente. E se a gente não se cuidar, a história natural da vida e das alterações fisiológicas que eu falei, então as pessoas vão ter doença cardiovascular e neoplasias, né? E o problema é que hipertensão, por exemplo, não dá sintoma algum. Então a pessoa tá lá, ótima, entendeu? Com 50 anos, indo no churrasco, tomando cerveja, fuma e tá tudo bem, porque ela não sente nada, ela só tem 50 anos, mas nunca mediu a pressão. E com 55, infarta. Ou com 60 tem um AVC e fica acamado. E as consequências disso são imensas, porque a pessoa vai ficar mais dependente, dependendo do tipo do AVC e do acometimento que tem, a pessoa fica acamada, com déficit neurológico importante. Lá na frente, o que eu como geriatra, olha, eu penso nas síndromes demenciais, na cognição, né? Porque também eu acho que é muito importante a gente envelhecer com autonomia e independência. A autonomia
é a minha capacidade de decidir por mim. E para isso, eu preciso ter a minha cognição, minha mente preservada. E independência, minha capacidade de realizar por mim. Para isso, eu preciso de músculos, eu preciso da minha arquitetura muito boa. Então, para isso, eu preciso cuidar, né? Eu preciso prevenir. E, por exemplo, as demências, nos estudos recentes, muitos fatores de risco são modificáveis para a evolução para a demência. E quais são os fatores de risco? São, muitas vezes, os mesmos que são para a doença cardiovascular, que são para AVC e para infarto. Então, assim, o cigarro, o álcool, a hipertensão, o diabetes. Então, todas as doenças em comum, que são essas doenças crônicas, são as mesmas que vão causar déficit, declínio cognitivo lá na frente e as síndromes demenciais. Outras coisas que são muito importantes, inclusive para a prevenção de demência, é a saúde mental. Então, assim, histórico de depressão e depressões não tratadas. Então, é muito importante a gente cuidar da saúde mental, do sono, mais uma vez. Déficit auditivo e déficit visual, então, são muito importantes a gente se antecipar e, se tiver, a gente tratar, porque também são causas reversíveis. Então, o geriatra, eu estou olhando lá na frente. Então, eu olho um paciente aqui, eu estou vendo os riscos. Eu olho e falo, tem risco disso, risco da... Diante disso, o que eu posso fazer para prevenir, né? E eu tenho que me antecipar. Muitas vezes, o paciente chega depois já de muita lesão ou depois de muitos anos de doenças não tratadas. Eu não consigo ajudar? Não, eu realmente consigo ajudar e a gente consegue melhorar muitas coisas, a gente consegue fazer com que a doença estabilize e que evolua mais lentamente, mas eu não vou conseguir reverter. Então, eu quero que a pessoa venha cedo para eu poder mudar a história natural da doença e a história da vida daquela pessoa, que pode ser muito melhor se ela se cuidar desde cedo. E, doutora, pensando em saúde para os mais idosos, né? Significa ali, por exemplo, ausência de doença ou tem algo por trás também? Saúde não é simplesmente ausência de doença. A gente sabe que tem pacientes e as pessoas vêm com exames, por exemplo, todos normais, e as pessoas falam, não tenho nenhuma doença, não tomo remédio para nada. E, de fato, às vezes eles não tomam remédio e não tem nenhum diagnóstico, nenhum código internacional de doença que a gente, né, na medicina... Não tem nenhum código, por exemplo, mas isso não significa que você necessariamente está saudável, né? Então, saúde é um conceito muito amplo, é um conceito que a gente entende como um bem-estar físico, emocional, social, espiritual. E para a gente estar bem, a gente precisa ter um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E que também, desde cedo, quanto mais cedo a gente tentar equilibrar todas as áreas da nossa vida, melhor vai ser. Porque uma hora a conta chega, inevitavelmente. E aí, doutora, o idoso realmente precisa de uma rede de apoio? É importante ou não? Eu queria que você trouxesse a sua visão. Acho que o idoso e todos nós precisamos de uma rede de apoio e em algum momento da nossa vida a gente vai precisar de cuidado. E o idoso depende do idoso e se ele tem a cognição normal, qual é a necessidade que ele tem? Uma necessidade física, uma necessidade pela cognição. E isso é importante também para a gente não atropelar e não fazer as coisas pelo idoso, né? Eles realmente se incomodam e eu percebo isso quando filhos ou outros cuidadores querem tomar conta da vida. Então, a gente, como geriatra, também intermedia muitas vezes questões familiares e conflitos e tenta ajustar a necessidade do paciente com a disponibilidade dos filhos e ou cuidadores. Mas que é necessário uma rede, com certeza, é necessário muitas vezes vários filhos e revezamentos, e em algum momento vai ter uma necessidade maior, porque mesmo um idoso com a cognição normal, muito idoso, ele vai precisar pela questão física, em algum momento ele não vai conseguir. E às vezes idosos mais jovens já têm um transtorno cognitivo grave, que de fato vão precisar de todo o apoio, em alguns momentos, inclusive, supervisão total ou até uma curatela e que os filhos tomem conta de tudo. Então, rede de apoio e quem cuida é uma coisa fundamental. Por isso que eu digo que ao longo da vida, a gente não é só a nossa família, os nossos amigos e as pessoas com quem a gente pode cuidar.
contar. Porque todos nós vamos precisar de ajuda em algum momento, e com aquela transição que eu falei lá na frente, não vai ter filho suficiente para cuidar e ajudar os pais, então a gente vai sempre um precisar do outro. Com certeza. E quais são os maiores desafios ali que essa rede de apoio ali precisa ter ali para fazer um bom trabalho? Há muitos desafios, né? Tanto conflitos familiares, enfim, mas uma coisa importante que eu gosto de falar no cuidado é que para a gente cuidar de alguém, são importantes algumas questões. Uma delas é a gente se conhecer e a gente conhecer quem a gente está cuidando. Primeiro, porque a gente tende a cuidar do outro como a gente gostaria de ser cuidado e sob o nosso ponto de vista. Então, eu vou fazer isso por ela, eu vou zelar, eu vou fazer do jeito que talvez eu gostaria. E a pessoa que está lá do outro lado não gostaria de ser cuidada daquele jeito. Então, no momento de estresse, todo estresse, eu falo, tem 3 maneiras da gente reagir, que é luta, fuga e paralisia. A luta é aquela pessoa que tem um estresse aqui, a pessoa levanta, resolve, vai, decide por si, e a pessoa foi assim a vida inteira. A pessoa decidiu por ela, tomou a frente das decisões. Existe a pessoa que foge, que tem um problema, ela não faz nada e deixa os outros decidirem por ela. E a pessoa foi assim a vida inteira. E tem a pessoa que paralisa e não sai do lugar. Isso, a pessoa ao longo da vida foi assim. Então, é importante a gente saber como a gente é. Como a gente funciona diante de algumas situações. Agora, um idoso que sempre foi da fuga, entre aspas, né, do paciente que não decidiu por si, que fica lá, faço isso, faço aquilo, não sei o que eu faço, o que você faria? A pessoa que sempre delegou ao outro a decisão, quando ele está muito idoso, não adianta eu chegar para ele e falar assim, você quer um suco de laranja ou um suco de maçã? Porque ele vai falar qualquer um. E eu, que não estou acostumada desse jeito, vou falar como qualquer um? Escolhe. A pessoa nunca escolheu. A pessoa sempre delegou. Então, como eu vou fazer? Eu vou chegar e falar, olha, tá aqui o seu suco X. E a pessoa vai gostar. E a pessoa que é de luta, que é a pessoa que sempre decidiu por si, não adianta eu chegar e impor, olha, você vai fazer isso. Não, eu vou perguntar, você prefere isso ou isso? Porque a pessoa sempre decidiu por ela. Então, é importante a gente saber como cada um foi, porque ela vai ser daquele jeito, e a gente vai ficando cada vez mais o que a gente é quando a gente envelhece. Então, se a gente era uma pessoa difícil, a gente vai ficando mais difícil. Se a gente era uma pessoa teimosa, a gente vai... Quanto mais cedo a gente tem essa percepção e tenta melhorar, e tenta flexibilizar, melhor. Mas isso é difícil. Então, assim, os conflitos são basicamente por isso, porque a gente quer estar certo. Então, quem está cuidando quer estar certo. Desculpa. Os conflitos maiores acontecem por isso, porque a gente quer estar certo. Não é que a gente quer cuidar. Eu quero fazer do meu jeito, o idoso quer do jeito dele, e a gente entra num embate. Então, assim, é importante essa compreensão de si, de como a gente funciona, como o outro funciona, e a gente lembrar que quem está no centro, quem é a pessoa que está vulnerável naquele momento e que está precisando ser cuidado, é o idoso. Então, é o idoso ou o paciente. Então, a gente baixar a nossa guarda, a gente ter mais paciência, a gente dar um passo para trás e também respeitar a história de vida de cada um e respeitar a pessoa que é mais velha do que a gente, independente. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter essa humildade, a gente honrar a nossa história, honrar o pai, a mãe, enfim, os avós e ter esse respeito. Uhum. E aí, doutora, uma coisa que todo mundo acaba falando ali quando a idade vai passando é o esquecimento. É normal a gente ir esquecendo algumas coisinhas, quando que é um ponto de atenção também. Uhum. O normal é, como eu disse, a velocidade de aprendizado ser um pouco lentificada, a gente esquecer esporadicamente uma coisa ou outra, ou esquecer uma palavra ou o nome de alguém e depois isso voltar e a gente recebe uma dica ou nossa, lembrei isso agora. Então, isso são coisas que podem acontecer e não significam necessariamente doença.
Quando isso deve ser investigado? Quando o esquecimento tem impacto na funcionalidade, mais uma vez. Então, se é um esquecimento, mas que causa um impacto, que a gente normalmente faz uma avaliação cognitiva com o paciente, uma triagem, e com o familiar, ou a pessoa que convive com a pessoa. E nesse questionário que a gente faz com o familiar, estão coisas do dia a dia, do tipo, comparando ela com ela mesma nos últimos anos e algumas questões, por exemplo, é capaz de ficar sozinha em casa de maneira segura? Por exemplo, acho que não dá para deixar porque ela vai deixar um fogo ligado, ou ela pode sair sozinha e não saber voltar, tá em dia com as atualidades, sabe mexer com a questão do dinheiro. Então, a gente vê todas as questões de atividades instrumentais do dia a dia para ver se a pessoa realmente consegue. Enquanto a pessoa consegue, mesmo que com alguma dificuldade, está tudo bem. Agora, se a pessoa tem um impacto funcional junto com uma alteração cognitiva, daí sim a gente considera um quadro cognitivo e vai entender qual é, enfim. Mas alterações assim, discretas não necessariamente são demência e a gente tem que ir com calma no diagnóstico. E lembrar que não é só a memória que está alterada nas síndromes cognitivas, então a gente tem que ficar atento à questão da memória. Outro sinal de alerta são mudanças no comportamento e no humor e outros aspectos da cognição, no sentido de alteração visoespacial, o paciente começa a se perder dentro de uma sala ou faz confusão no espaço e no tempo. Alterações executivas, então conseguia fazer uma coisa muito adequadamente, agora está fazendo confusão em coisas que estava habituado a fazer, não exclusivamente a memória. É que memória é o que a gente pensa no Alzheimer, enfim, mas não é só Alzheimer, a gente sabe que tem outras síndromes cognitivas. Eu ia até te perguntar, tem muita gente que confunde, e até vou fazer essa pergunta para você, demência e Alzheimer são a mesma coisa? Então a gente abre um leque bem grande, que é demência de Alzheimer, que é, de fato, a mais prevalente, que após os 65 anos, a gente sabe que, inclusive, dobra cada 10 anos a chance de existir. Então, tem a demência de Alzheimer, tem a demência vascular, tem uma demência mista, que tem um componente de Alzheimer e outras proteínas alteradas no cérebro. Tem a demência frontotemporal, que normalmente ela é mais cedo, demência de corpúsculos de Levy, afasia progressiva. Então, tem vários tipos de demência. E como que a gente vai diferenciar? Então, normalmente a gente diferencia pela história. Então, assim, uma história muito bem conversada e muito bem analisada com o familiar de como começou, se foi lento, se é insidioso, o que é mais importante, se é a fala, se é a memória, ou se for a fala, qual é o tipo de alteração que existe na fala, se é uma alteração visoespacial, porque dependendo da alteração e da queixa, a gente consegue ver qual é a via no cérebro que está alterada. Uma vez estando a via alterada, a gente vai fazer um exame de imagem para a gente entender como está esse cérebro. Normalmente, uma ressonância vai mostrar para a gente alterações em alguns locais. Às vezes, a gente precisa de outros exames ainda mais específicos para saber. Tanto exame cerebral, às vezes, eventualmente, se há dúvida, líquor e outros exames. Mas, normalmente, pela história e como isso vai evoluindo ao longo do tempo, a gente consegue saber qual é. Agora, a gente sabe que, com o envelhecimento, várias alterações vão acontecendo no cérebro e várias proteínas vão sendo depositadas. E que dificilmente é uma proteína só. Então, muitas vezes é misturado. Tem um componente da demência de Alzheimer, que é a proteína beta-amiloide, mas tem também uma outra proteína. Então, é difícil a gente saber exclusivamente qual é. Mas a gente consegue, ao longo do acompanhamento, saber. E, além de ser difícil a gente saber exatamente qual a maioria não é exclusivamente, isoladamente uma. Normalmente existe uma sobreposição de alterações e que o tratamento o que a gente tem hoje de tratamento visa controlar o comportamento e fazer com que a doença evolua mais lentamente e basicamente controlar o comportamento. Não que a gente vai conseguir, de fato, reverter nesse momento e evitar a progressão, mesmo que mais lenta, né?
E aí, doutora, pensando nos cuidados paliativos, muita gente acredita ali que é o fim da vida, né? Queria que você trouxesse a sua visão, né? Porque é um momento ali muito importante, ali um momento que precisa de uma atenção maior, sim, né? Cuidados paliativos é um cuidado ampliado, diferente das pessoas que entendem ele como um final ou como a gente cuida exclusivamente do final de vida. O cuidado paliativo começa lá atrás. Então, começa todo paciente que tem uma doença crônica, progressiva e incurável, em tese, é um paciente que tem indicação de cuidados paliativos, que é um cuidado ampliado, que é oferecido por uma rede multidisciplinar. Então, assim, idealmente, com um médico, um psicólogo, um enfermeiro, um fisioterapeuta. Então, assim, é uma rede de apoio que vai cuidar desse paciente e da família, uma vez que a família também está em sofrimento, sabendo que o paciente tem uma doença que ameaça a sua vida, mas que não necessariamente o paciente está falecendo agora. A gente sabe que o paciente irá, ao longo dos anos ou dos meses, ou enfim, vai piorar e vai chegar um momento que ele vai falecer. Mas a gente dá o suporte em todo o processo. Então, o ideal é que, por exemplo, uma vez tendo o diagnóstico, o paciente já tenha contato com o médico que faz cuidados paliativos, junto, por exemplo, com o oncologista. E naquele momento da doença, do diagnóstico, o que é mais importante? Quem é o que vai estar mais presente com o paciente? É o oncologista, no sentido de dar medicações para tratar a doença, para fazer com que a doença estabilize ou que vá mais lenta, que evolua mais lentamente, e o paliativista está ali junto no sentido, estou aqui dando o apoio e ajudando no controle dos sintomas, principalmente, né? Dor, falta de ar, dificuldade para dormir, inapetência, os efeitos colaterais, por exemplo, do tratamento. Com a evolução da doença, o médico paliativista tem mais evidência e o oncologista está ali junto. E no final da doença, quando, por exemplo, eu estou falando numa doença oncológica, mas não necessariamente tem que ser oncológica, o paliativista é o médico que vai ter mais contato com o paciente, uma vez que chega num momento que está contraindicado fazer um tratamento quimioterápico, por exemplo. Por quê? Porque aquele tratamento vai trazer mais malefícios do que benefícios para o paciente. E isso a gente chama na medicina de distanase, a gente prolongar um tipo de sofrimento, a gente deixar um tratamento que de fato vai fazer pior para o paciente do que trazer o real benefício. Então, e lembrar que assim, o cuidado paliativo ele é maravilhoso no sentido de você amparar e você cuidar do paciente como um todo, né? Então você vai prevenir, você vai aliviar os sintomas, sintomas físicos, emocionais, espirituais, junto, obviamente, com uma equipe, para você dar essa qualidade, para você estar ali presente no momento que a pessoa realmente está muito vulnerável, e todos nós vamos estar em algum momento. E que não é exclusivamente para doenças oncológicas. Então, assim, para pacientes com dor crônica por uma lesão medular, ou paciente pós um AVC, ou paciente com propriamente insuficiência cardíaca, insuficiência renal, doença pulmonar crônica, que a gente sabe que em algum momento ele não vai conseguir reverter ou não vai conseguir melhorar da condição de base. E aí, doutora, entrando na parte ali de vitaminas e suplementos, existem vários mitos, né? Queria que você desmistificasse, trouxesse a verdade em relação se vale a pena a gente ingerir mais vitaminas ali em cápsulas, por exemplo, juntos ali com os suplementos. Na geriatria, não há uma evidência clara de suplementação com polivitamínicos e multivitamínicos, enfim. E os pacientes muitas vezes vêm querendo uma pílula mágica, um vitamínico que tenha tudo. E, infelizmente, não há. Né? O que há de claramente evidente na geriatria é a necessidade de uma dieta específica, uma dieta com mais proteína, porque a nossa necessidade de proteína aumenta com a idade, justamente para a gente poder, com atividade física, a gente conseguir ter mais massa óssea, mais massa muscular. A gente precisa de cálcio e vitamina D, então se tiver que suplementar, que seja cálcio e vitamina D. E, de novo, o cálcio, a gente tentar dar o cálcio por dieta. Aliás, tudo sempre é melhor por dieta. Se não conseguir chegar na meta, a gente suplementa com comprimido.
Então, a gente 3 a 4 porções de leite e derivados. Tem hoje leites muito bons, que tem uma quantidade que o idoso precisa para chegar na meta de cálcio por dia, evitando o risco de tomar o cálcio via oral, pensando em risco para coronária. E como eu sempre falo, o mais importante é a gente se alimentar bem e se alimentar adequadamente, mas não tem que tomar polivitamínicos ou nem mesmo ômega 3, por exemplo, para doença cardiovascular. Então, não há dúvida das estatinas na proteção cardiovascular. Tem alguns que querem tomar, mas eu quero tomar esse, porque pode tomar. Mas, assim, não é ele que vai mudar a evolução da doença, não é ele o que realmente protege o risco cardiovascular. Os hábitos, então, são mais importantes? Sempre os hábitos alimentares são os mais importantes, a proteína que a gente come e o exercício que a gente faz. E alguns suplementos, sim, na geriatria, que são suplementos prontos, né, que tem proteína e que tem alguns micronutrientes, que são fórmulas prontas para a geriatria, podem ser utilizados quando o paciente não chega na meta de proteína. Então, pode ser esses que são prontos da geriatria, ou whey protein, ou alguma outra proteína isolada, quando o paciente não precisa da caloria junto. É que como muitos idosos, depois de um tempo, não comem, então, assim, no final da tarde, eles comem só um lanche, não consigo comer a proteína. Muitas vezes a gente associa esses suplementos de proteína prontos com leite para a gente garantir tanto o suporte calórico, o de micronutriente e o de proteína. Perfeito. E aí, doutora, queria que você deixasse um recado final até para as pessoas que estão nesse processo de envelhecimento, e contar também que o envelhecimento não significa que é algo ruim, né? Faz parte ali da nossa vida, não é mesmo? Acho que como a gente muito bem conversou aqui, acho que a prevenção é sempre o melhor caminho. Então, eu acho que a hora de começar, quanto mais cedo a gente olhar para a gente com mais carinho e com mais atenção e cuidar da nossa saúde efetivamente, melhor. Porque a gente está envelhecendo, a gente já está envelhecendo. Todos os dias a gente está envelhecendo. Então, a gente tem que cuidar já, porque lá na frente vai ficar mais difícil para a gente reabilitar. É possível? É possível, mas eu acho que quanto mais cedo a gente começar, melhor. E outras coisas que eu acho que são muito fundamentais que eu falei, a gente nutrir as nossas relações, então a gente precisa de pessoas na nossa vida, nós somos seres sociáveis, então a gente cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde social, emocional, espiritual, então assim, tem cada vez mais estudos mostrando a importância da espiritualidade, independente da religião, na nossa saúde, né, física e mental. Então, a gente se cuidar como um todo e sempre olhar e reavaliando. Todo ano que começa, pegar a sua vida, olhar todas as esferas e falar realmente o que eu posso melhorar, o que eu posso olhar com mais atenção para a minha saúde e tentar melhorar. Porque a prevenção é sempre o melhor caminho e lá na frente fica mais difícil de cuidar. E eu falar para você também escolher um médico para chamar de seu. Eu acho que na geriatria isso é muito bacana, a gente ter esse privilégio de acompanhar o paciente durante todo o processo. E o paciente, muitas vezes, hoje em dia na medicina, vai em um, depois vai no outro, um fala uma coisa, o outro fala outra, daí o paciente fica perdido, não sabe com quem contar na hora que piorou. Então, assim, você centrar o seu cuidado em algum médico que você confia, isso é muito importante, isso faz muita diferença, isso traz segurança, isso volta para a medicina que eu acredito que a medicina é baseada em evidência sempre, mas a medicina onde tem um vínculo entre o médico e o paciente, onde tem uma relação e uma humanização mesmo no cuidado. Isso é muito importante para a gente e isso é o que traz assim, satisfação assim, para quem cuida e para quem é cuidado. Exato. E para o pessoal de casa que quiser uma médica para chamar de seu, qual que são as suas redes sociais? Isso, minha rede social é @doutora Carolina Geriatra e atualmente atendo em Jundiaí, na Clínica Leão, e será um prazer. Eu faço atendimento tanto no consultório como em atendimento domiciliar e online. Bacana, doutora, foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você tenha gostado e também que você possa voltar mais vezes.
Prazer foi meu, muito obrigada e estou super à disposição para compartilhar, contribuir e foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutora. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!